O ar dentro do palácio não cheira a incenso. Cheira a metal, a suor frio, a perfume caro tentando esconder medo velho. E no centro desse labirinto de mármore, existe um dilema impossível. Como um homem pode ser adorado como um deus numa manhã, e na mesma semana, fazer a própria cidade desejar que ele nunca tivesse nascido? Agora imagina isso. Você é um senador romano, acostumado a mandar em províncias, a decidir guerras com um gesto, e mesmo assim, você treme, porque um jovem imperador de olhar brilhante está sorrindo demais. Sorrindo como quem segura um segredo no bolso. E o que ninguém te contou, o que Roma nunca gostou de dizer em voz alta, é que os episódios mais sombrios do reinado de Calígula não foram apenas loucura. Foram teatro, foram mensagem, foram um aviso para todo mundo que achava que o poder tinha limites. Você está prestes a entrar onde quase ninguém entra sem pagar um preço. Dentro do palácio onde o império mais rico do mundo descobriu que também podia ser refém. E a promessa é simples e perigosa. Quando você sair dessa história, vai olhar para a civilização, política e prestígio com outros olhos. Porque Roma, a cidade que ensinou o mundo a governar, também ensinou o mundo a obedecer por pavor. Há um segredo escondido nas paredes. Calígula não aparece do nada como um monstro de fábula. Ele nasce de um sistema que cria príncipes como lâminas, e depois finge surpresa quando eles cortam. Lá fora, o povo grita um nome como se fosse oração, Gaius, mas quase ninguém o chama assim. O apelido que virou destino veio quando ele ainda era criança, andando entre soldados com botinhas militares. Calígula, botinhas, um mimo carinhoso, que mais tarde soaria como piada macabra. Porque quando ele assume em 3 e 737 d.C., com apenas 2 e 424 anos, Roma não vê um tirano, vê um salvador. Ele é o filho do lendário germânico, o general amado, o homem que parecia grande demais para morrer cedo. E Calígula, no início, entrega esperança como pão quente, perdoa, abre festas, solta presos, faz doações. A cidade respira. As pessoas se olham e pensam, finalmente acabou o medo de Tibério. Mas então, vem a febre. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, só que aconteceu rápido. Poucos meses depois de subir ao poder, Calígula adoece com violência. O tipo de doença que muda o jeito de alguém olhar. E quando ele volta, Roma percebe que o imperador que retornou não é exatamente o mesmo que tinha sido carregado em triunfo. Segundo relatos antigos, a atmosfera muda como se o palácio tivesse apagado as tochas e acendido lâminas. E aqui mora o primeiro gancho que prende a garganta. Se ele enlouqueceu, Roma tentou chamar de doença. Se ele foi calculista, Roma tentou chamar de loucura para dormir melhor. Mas essa beleza dourada esconde uma ameaça silenciosa. O poder absoluto não precisa ser racional para ser eficiente. E ele continua sorrindo. Um sorriso curto, quase educado, mas com a mesma calma de quem observa um animal preso numa armadilha. Porque o próximo ato não acontece nas ruas. Acontece onde a Roma respeitável se acha intocável. Nas salas onde os senadores treinam a voz para parecer coragem. O palácio vira um palco, e Calígula entende uma coisa que poucos entendem. Para dominar homens poderosos, você não precisa matar todos. Basta escolher um e transformar a humilhação dele em espetáculo. A partir daí, cada banquete deixa de ser banquete. Vira prova, vira roleta, vira sentença escondida em taças de vinho. As tochas tremulam, o mármore reflete rostos tensos, e o Senado, que já derrubou reis no passado, agora faz reverência como aluno pego colando. Calígula chama, manda aproximar, pede opinião. E quando ouve o que quer, muda a regra no meio da frase. Ele exige elogios impossíveis, aplausos mais longos que a própria música, sorrisos tão forçados que doem na mandíbula. E o que ninguém sabia era que ele não queria apenas ser obedecido, ele queria ver a alma do poder ajoelhando.
Segundo os cronistas antigos, ele fazia questão de mostrar que os grandes homens de Roma podiam ser reduzidos a nada com uma palavra. Um senador que ontem decidia impostos, hoje é só mais um rosto esperando o imperador piscar. E então chega a primeira cena que Roma preferia varrer para debaixo do tapete. Os julgamentos que parecem brincadeira até alguém desaparecer. Acusações de traição surgem como fumaça. Não precisam ser provadas com cuidado. Basta a suspeita. E a suspeita, nesse palácio, vira ferramenta. Calígula confisca fortunas, redesenha heranças, muda destinos como quem reorganiza peças num tabuleiro. A autoridade dele não vem só das legiões. Vem do silêncio. Porque quando ninguém sabe qual frase te condena, todo mundo começa a falar menos. E a pensar menos ainda. E nesse vácuo, ele cresce. Calígula quer mais do que submissão. Ele quer ser visto como algo acima do humano. Há um segredo escondido aqui. E ele é perigoso. Em Roma, religião e política não são rios separados. São a mesma água. Imperadores podiam receber honras divinas, mas isso costumava ser empurrado para depois da morte, como se a cidade dissesse: vamos fingir humildade enquanto respiramos. Calígula não. Ele puxa o futuro pelo colarinho. Ele testa a fronteira. Ele empurra. E quando alguém recua, ele sorri mais uma vez. Dizem que ele se associava a deuses, exigia veneração, fazia do próprio nome um tipo de oração forçada. E, mesmo que a gente trate certos detalhes como exagero de inimigos políticos, porque Roma também escrevia história com veneno, o contraste fica de pé. É o império da lei, comandado por um homem que brinca com a lei como brinquedo. É o centro do mundo, dirigido por alguém que quer ser o centro do universo. E isso muda tudo, porque a cidade percebe que não está apenas sob um governante severo, está sob um homem que quer reprogramar o que é aceitável. No meio desse redemoinho vem um episódio tão simbólico que atravessa séculos como faca. A obsessão por atravessar o impossível. Calígula ordena obras, pontes, gastos, deslocamentos que parecem capricho, mas por baixo são mensagem. Eu posso. Eu mando. Eu humilho até a natureza. Você está prestes a ver algo que quase ninguém quer admitir. Às vezes, o absurdo é uma estratégia. Quando o líder faz algo que ninguém consegue explicar, ele cria uma névoa, e dentro da névoa, só ele enxerga o caminho. O resto apenas segue, por vergonha de não entender. Calígula não está só fazendo loucuras. Ele está criando uma nova regra emocional para Roma. O medo não é mais consequência. O medo é método. E esse método cobra um preço. Porque todo homem forçado a aplaudir começa a sonhar com o dia em que vai parar de aplaudir. Todo homem humilhado em público começa a colecionar coragem no escuro. E sem perceber, o palácio vai se enchendo de dois sons: risadas altas demais e dentes rangendo. Se você estiver curtindo essa narrativa e quiser que eu continue descendo mais fundo nesse palácio, já deixa seu like aí, porque o próximo passo é quando Calígula começa a mexer com a honra militar e com a própria guarda que deveria protegê-lo. E quando você mexe com espada, mesmo com coroa na cabeça, a história costuma cobrar de volta. O palácio já não dorme. Ele apenas apaga as luzes. E no escuro, cada passo parece denúncia. Calígula percebe que a cidade se acostumou com o medo. Então ele decide fazer o medo mudar de forma, como um animal que aprende novos dentes. Agora, não basta o Senado tremer. Ele quer que os homens armados também se sintam pequenos, porque a verdade que sustenta qualquer trono romano é simples e brutal. Quem controla a espada, controla o destino. E a espada de Roma tem nome, tem rosto, tem rotina. Ela se chama Guarda Pretoriana. No começo, eles são sombra protetora, capacetes brilhando sob o sol, disciplina como pedra, olhos que não piscam. Mas Calígula começa a tratá-los como figurantes do próprio teatro, puxando cordas invisíveis só para provar que pode. Ele brinca com promoções, humilha comandantes,
Muda ordens sem aviso, como se quisesse ver até onde a lealdade aguenta antes de virar raiva. E o que ninguém sabia era que, quando você força guerreiros a engolir vergonha, você está fabricando uma faca e deixando-a afiar sozinha no silêncio. A cada gargalhada do imperador, um pretoriano aprende a sorrir por fora e a medir distâncias por dentro. Quantos passos até ele? Quantos homens comigo? Qual porta fica sem guarda? A cidade sente, mas finge não sentir. Porque Roma é especialista em negar o cheiro de fumaça até ver a chama. Só que os sinais estão em toda parte. Sussurros mais curtos, conversas interrompidas quando alguém passa, banquetes onde as taças tilintam como se pedissem desculpas. Há um segredo escondido no coração desses corredores. Conspirações não nascem do nada. Elas nascem quando o futuro parece trancado. E sob Calígula o futuro vira uma sala sem janela. Você sobrevive hoje, mas ninguém garante amanhã. E quando a vida vira loteria, os homens param de rezar e começam a calcular. Ele não é só um tirano distante. Ele é presença. Aparece de repente. Faz perguntas que não são perguntas. Exige respostas que não têm saída. O Senado, a corte, os oficiais, todos precisam adivinhar qual Calígula entrou na sala. O jovem carismático que distribui moedas e sorri para o povo, ou o imperador que transforma qualquer detalhe num motivo para destruir alguém. E aqui entra o contraste que Roma odiava: admitir. O império mais civilizado do mundo, com aquedutos, estradas e leis, estava sendo governado pelo humor de um homem, como se o destino de milhões dependesse do vento que sopra numa tarde. E no meio dessa tensão, surge uma história que atravessou os séculos como escândalo. O tipo de coisa que as pessoas repetem porque é mais fácil do que encarar o que ela significa. A história do cavalo. O cavalo chamado Incitatus. Dizem que Calígula o adornava com luxo, tratava como nobre, e que teria ameaçado, ou até planejado, fazê-lo cônsul. Agora respira de novo, porque a cena real, mesmo que distorcida, é mais perturbadora do que a piada. Pensa no que isso faz numa sala cheia de senadores orgulhosos, um animal, símbolo do capricho do imperador colocado acima deles. Não é só loucura, é mensagem. É o imperador dizendo sem dizer: vocês não valem mais do que isso. O cargo de vocês é meu brinquedo. Mistério e humilhação, tudo num só gesto. E mesmo que a tradição possa ter exagerado detalhes para pintar Calígula como caricatura, a função política do escândalo permanece: reduzir a elite a pó e fazer o povo rir enquanto a elite sangra por dentro. Só que o riso não dura, porque chega uma hora em que até o absurdo perde a graça e vira ameaça direta. Calígula começa a apertar o cerco financeiro, a confiscar bens, a punir com rapidez, a testar limites como quem bate numa porta para ver quando ela quebra. E a guarda pretoriana, que deveria ser muralha, vira parede rachada. Um homem em especial começa a sentir o peso dessa rachadura por dentro. Cássio Quéria, um tribuno pretoriano. Os relatos antigos dizem que ele teria sido alvo de zombarias e insultos, feridas públicas que não cicatrizam. E esse é o tipo de dor que, em Roma, costuma virar plano. Agora a cena fica estreita. É um dia de jogos, de movimento, de multidão. O palácio e os espaços públicos se misturam, e isso é perigoso. Muita gente significa muito ruído, e ruído significa brecha. Você está prestes a ver algo que quase ninguém enxerga quando pensa em impérios. As quedas mais dramáticas não vêm como trovão no céu limpo. Elas vêm como passos rápidos num corredor, como um olhar combinado, como um agora. Calígula anda, conversa, ri. E por um segundo, o mundo parece normal. Mas o que Roma jamais quis admitir é que o fim não foi uma batalha gloriosa. Foi íntimo. Foi perto. Foi humano demais. Conspiradores cercam. Lâminas aparecem como se brotassem do chão, e o imperador,
que parecia acima de todos, descobre que a carne não negocia com o mito. A guarda que jurou protegê-lo se torna a mão que executa o destino. E o palácio, que tinha sido teatro, vira matadouro em silêncio, com gritos, abafados por paredes caras. Só que a história não termina onde a lâmina cai. Porque quando um imperador morre assim, o medo não morre junto. Ele apenas troca de corpo. O caos se espalha, gente corre, portas batem, e a pergunta que fica vibrando no ar é pior do que qualquer morte. Se o imperador pode ser abatido, quem manda agora? E é aí que Roma revela sua face mais sombria. A cidade não quer justiça. Ela quer estabilidade. Quer alguém para fechar a ferida rápido, mesmo que a mão que costure esteja suja. O corpo cai, mas o som não é de queda. É de mundo mudando de eixo. Por um instante, parece que Roma inteira prende a respiração, como se o próprio mármore tivesse ouvido e decidido ficar em silêncio. E então vem o barulho verdadeiro. Passos desordenados, ordens gritadas pela metade, portas se fechando como dentes. A notícia corre sem precisar de mensageiro, porque o pânico tem pernas. O imperador está morto. E a frase não se repete como lamento. Se repete como pergunta: e agora? Quem morre junto? Dentro do palácio ninguém sabe quem é aliado e quem é predador. O sangue no chão não prova vitória. Prova que a lei foi rasgada ao vivo. Os conspiradores não têm tempo de comemorar. A guarda pretoriana se divide em segundos, como metal quebrando. Uns querem vingança, outros querem escapar. Outros querem decidir o futuro, antes que o futuro decida por eles. E o que ninguém sabia era que o assassinato de Calígula não libertava Roma automaticamente. Ele apenas soltava uma fera maior, o vazio de poder. Porque em Roma, o trono nunca fica vazio, ele é tomado. E quem hesita, vira degrau. A cidade lá fora sente o cheiro de mudança como cão farejando tempestade. O povo, que ontem gritava o nome do imperador em festas e filas de pão, agora se aglomera para ouvir rumores, para assistir a qualquer coisa que pareça direção. Porque pertencimento em tempos de caos vira necessidade física, e o perigo cresce. Se o Senado tentar recuperar poder, pode acender guerra civil. Se a guarda tentar escolher um novo imperador, pode virar ditadura militar. É o paraíso da ordem romana, e também o inferno de uma capital que sabe do que é capaz quando a disciplina some. E então, num corredor escondido, acontece uma cena tão absurda quanto verdadeira. E justamente por isso, Roma detestava lembrar. Um homem se esconde, não um soldado. Não um jovem ambicioso com espada na mão. Um homem tremendo, tentando desaparecer dentro de cortinas e sombras. Esse homem é Cláudio, tio de Calígula, um membro da família imperial que por anos foi tratado como figura menor, alguém visto como estranho, talvez frágil, talvez incapaz para o jogo bruto do poder. Mas naquele minuto, essa fraqueza vira invisibilidade. E a invisibilidade vira sobrevivência. A história diz que pretorianos o encontram ali, como se tivessem topado com uma peça esquecida do tabuleiro. E aqui entra a revelação que muda o ritmo. Eles não o matam. Eles o erguem. Porque a guarda precisa de um nome, um rosto, um sangue legítimo para colocar no trono e justificar a própria força. Autoridade em Roma não nasce só da espada. Ela precisa de uma máscara. Cláudio é essa máscara perfeita. Um homem do sangue de Augusto disponível, assustado, moldável. Ao menos é o que parece. Enquanto isso, o Senado tenta respirar de novo. Alguns sonham com a velha república, com a ilusão de que podem voltar a ser donos do destino como nos livros e nos discursos. Mas o palácio ainda cheira a ferro, e não há como fingir que aquilo foi um debate político. A cidade entendeu a mensagem mais crua possível. Quem decide, o topo não são as palavras. É quem controla os homens armados nos corredores. E quando o Senado fala com a consciência de que do lado de fora,
A guarda está escolhendo o próximo capítulo sem pedir permissão. Agora a câmera corta para o lado mais escuro, aquele que as histórias populares evitam porque dói. O assassinato não atinge só o imperador. Ele atinge o que sobrou dele. Segundo as fontes antigas, a violência se estende à esposa de Maldegege, Calígula, Cesônia e a filha pequena. E essa é a parte que faz o estômago virar. Não é política, é eliminação de linha. É medo de vingança futura. É o império agindo como império, frio e prático. A floresta nos dá, mas agora é ela quem pede ajuda. A Roma que construiu leis e grandeza também construiu a ideia de que, para evitar guerra amanhã, você pode matar um bebê hoje. E quando uma civilização aceita isso, algo dentro dela muda para sempre. Lá fora, o povo não vê detalhes, vê consequências. Boatos viram verdade, verdade vira histeria, histeria vira escolha. Alguns comemoram, outros temem. Muitos apenas se adaptam, porque sobreviver em Roma sempre foi uma forma de inteligência. E então, quase como num truque de teatro, o império ganha um novo imperador. Não porque a cidade votou, não porque os deuses desceram, mas porque homens com espadas decidiram que precisava ser assim. Cláudio. Elevado, proclamado, protegido. O mundo se reorganiza ao redor do novo centro, como água encontrando outro buraco. Se Calígula foi um monstro, por que o sistema continuou de pé no minuto seguinte? Por que a máquina de Roma não quebrou, apenas trocou a peça principal? Há um segredo escondido nessa pergunta, e ele é o tipo de coisa que muda a forma como você enxerga a humanidade. Talvez Roma não tenha sofrido Calígula por acidente. Talvez ela tenha produzido Calígula. E depois, quando ele ficou inconveniente, o descartou como se descarta uma arma barulhenta demais. O sangue já secou, mas a história ainda está molhada. E é aí que Roma faz o que ela sempre fez melhor do que qualquer exército. Ela escreve. Ela escolhe palavras como quem escolhe armas. Porque matar um imperador é perigoso. É um precedente que pode assombrar qualquer sucessor. Então, para que o mundo não pense, eles mataram um governante legítimo. Roma precisa que o mundo pense, eles eliminaram um monstro. E o que ninguém te avisa é que, muitas vezes, a reputação de um tirano não nasce só dos atos dele. Nasce do alívio de quem sobreviveu a ele. Você está prestes a ver algo que quase ninguém observa quando repete as histórias mais chocantes de Calígula. Quase tudo o que a gente sabe vem de autores que escreveram depois, em ambientes onde era seguro odiá-lo e útil odiá-lo. Suetônio, Dião Cássio e outros cronistas, alguns próximos da elite senatorial, registraram um Calígula que parece personagem de pesadelo, como se cada dia fosse um novo pecado inventado. E pode ter sido. Mas também pode ter sido construção. Não necessariamente mentira total, e sim moldura. Porque se você pinta o passado como aberração, o presente parece mais limpo. E Cláudio, o homem erguido do chão pela guarda, precisava desesperadamente que o reinado anterior parecesse uma doença já curada. Agora imagina a cena como um tribunal invisível. Não há juiz, não há réu, mas há plateia. Calígula, morto, não pode se defender. E Roma começa a empilhar histórias como pedras numa sepultura. Os banquetes grotescos, as humilhações, o cavalo, os caprichos, a crueldade gratuita. Mas aqui entra o mistério. Quais episódios descrevem um homem específico? E quais descrevem o medo coletivo de uma classe que perdeu o controle? Porque, para muitos senadores, o pior não era Calígula mau. O pior era Calígula mostrar que eles não mandavam em nada. Então, cada anedota vira um recado retroativo. Nós não fomos covardes. Nós fomos vítimas de um insano. E o contraste fica ainda mais cortante quando você lembra do começo do reinado. O mesmo jovem que foi celebrado como esperança, que recebeu carinho popular, que parecia romper com a sombra de Tibério.
Essa virada abrupta, do Salvador ao abismo, é perfeita para uma narrativa moral. A ascensão luminosa, a corrupção, a queda. Histórias humanas gostam disso porque dá sentido ao caos. Só que impérios raramente seguem roteiros tão limpos. O perigo aqui é que a forma como Roma conta Calígula pode ser tão reveladora quanto Calígula em si. E aí o palácio volta a existir, não como prédio, mas como símbolo. Porque se você aceita que um homem podia ser tratado como Deus vivo, exigir adoração, humilhar instituições e ainda assim manter a máquina funcionando por quase 4 anos, então a pergunta se torna grande demais para caber numa biografia. A pergunta vira sobre nós, sobre o quanto a civilização é verniz, sobre como multidões aplaudem, elites se adaptam e soldados escolhem um lado, até o dia em que escolhem outro. E antes que a história termine, ela deixa uma última sombra do tipo que gruda. E se Calígula não foi a exceção? E se ele foi apenas o momento em que Roma, por um descuido, mostrou a engrenagem por dentro? Porque a cidade que matou o próprio imperador precisou transformar aquele imperador num mito grotesco, não só para justificar a morte, mas para continuar acreditando que o sistema era sagrado. As tochas se apagam de novo, e a sensação é que o palácio ainda está ali, respirando em ruínas. Não dá para ouvir Calígula falar, mas dá para ouvir Roma sussurrar, tentando convencer o mundo e a si mesma de que aquilo nunca foi normal. Só que, no fundo, a pergunta que fica andando pelos corredores da memória é outra. Se um império precisou de um monstro para parecer inocente, quantos monstros ele ainda consegue criar quando precisar?